Saudações atuais! Chegamos com mais um episódio do Cidade Atual Podcast aqui no nosso canal no YouTube. Aproveite, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações, é importante para você se manter sempre atualizado aos mais recentes conteúdos aqui do nosso canal. E aproveite também para compartilhar a nossa transmissão ao vivo com os seus amigos, para que eles também possam ter acesso a esses conhecimentos aqui do nosso podcast diretamente para você. Hoje estamos recebendo aqui dois convidados ainda na nossa série de sabatinas aos pré-candidatos a vereador de Marabá, trazendo aqui debates de ideias divergentes para que você possa definir a sua opinião sobre o cenário político eleitoral deste ano de 2024. Nós estamos trazendo aqui hoje o Juarez Oliveira, pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, e o Gimson Pacheco, pré-candidato a vereador mais uma vez pelo Partido Liberal. Ou seja, nós estamos trazendo aqui dois polos diferentes de pensamento, pelo menos na política nacional, que é o PT e o PL, que são duas correntes muito fortes que tiveram aí uma grande rivalidade, pelo menos no último pleito eleitoral. E para conduzir essa entrevista junto comigo aqui, como sempre, a presença dele, do Igor Silva. Igor, Boa boa noite, noite. meu Te amigo. cumprimentar, né? Boa Boa noite. noite a todos que nos assistem, aos nossos queridos convidados. Dizer uma honra estar mais uma vez aqui nesse debate antagônico, propositivo, para a nossa comunidade marabaense saber mais sobre quem pretende representar essa sociedade no Legislativo Municipal, né? Boa noite, Juarez. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Igor. Boa noite, Pacheco. Boa noite, Pacheco. Boa noite, Obrigado por ter aceitado. Vinícius. Boa noite, Boa Igor. Boa noite, noite. Juarez. Boa noite aos nossos telespectadores. É uma honra vir aqui participar desse programa. Sempre que me convidar, estarei presente. E assim, Igor, foi muito difícil, e está sendo, aliás, porque nós vamos seguir com essa série, essas sabatinas aos pré-candidatos a vereador, trazer esses dois aqui hoje para conversar um pouco com a gente sobre visões para o futuro de Marabá, visões para o legislativo, né? Nós temos É, feito convites diversos aos vereadores que estão de mandato, mas nós estamos enfrentando algumas resistências, alguns têm medo de vir e estão aqui hoje o Gimson e o Juarez para JJ, né? Coincidentemente, para provar que eles têm coragem e estão colocando-se à disposição. É verdade. É uma pena que alguns vereadores, né, que estão no centro do debate Sim. municipal, que é o Poder Legislativo, se isentem de prestar contas à sociedade sobre a atuação parlamentar, o que fez nos últimos 4 anos, porque postulam uma reeleição, como infelizmente foi o caso do vereador Fernando Henrique, que não aceitou, mas o Gimson Pacheco está aqui representando os ideais conservadores, liberais e de direita no nosso município. Este polo precisa ser ouvido, precisa ser respeitado, e é por isso que o Gimson está aqui até em respeito a essas pessoas, né? Juarez, vou começar contigo aqui te perguntando quem é o Juarez Oliveira? Então, eu sou militante, né, da área social, das causas sociais, já atuei como conselheiro tutelar, sou professor, né, atuando na rede pública de Nova Pixuna, tenho um trabalho na sociedade civil, trabalho com criança e adolescente. A gente conduz também o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com a equipe de conselheiros competentes. Então, assim, eu tenho dedicado ao longo desses anos o trabalho social da comunidade de Marabá, né? Então, assim, tem sido aí nessa área que a gente tem atuado, levando os serviços, discutindo políticas públicas com a sociedade para melhorar a vida das pessoas, sobretudo a juventude, as crianças, os adolescentes e os trabalhadores dessa área também. Mesma pergunta para ti, Jimson. Quem é Jimson Pacheco? E aqui veio. Jameson Pacheco, mais conhecido politicamente como Pacheco, 37 anos de idade, casado há 16 anos, tenho um filho, João Gabriel, de 12 anos de idade. Nasci na cidade de Conceição do Araguaia, resido em Marabá há 25 anos, formado em administração de empresas, pós-graduado em MBA em Controladoria e Finanças, fui gerente bancário, prestei assessoria e consultoria para diversas empresas, não só em Marabá, como em outros estados também. Fui professor universitário e minha área de atuação, conhecimento e experiência é na gestão empresarial, gestão em docência, gestão cooperativista, gestão bancária. E de 2018 para cá estou militando na política por acreditar em um novo ideal, por acreditar numa nova política, por acreditar que é possível
sim resgatar uma esperança de descredibilidade por parte de muitas pessoas que integram essa sociedade. Jameson, essa não é a primeira vez que você vai postular um cargo de vereador aqui em Marabá. E qual o seu aprendizado nessa caminhada política desde 2018 e qual a sua perspectiva para essa eleição que se avizinha de outubro? Igor, é muito importante esse questionamento, até mesmo que as pessoas me perguntam muito na cidade por qual motivo eu entrei na política, qual foi de fato assim o principal fator, né, de sair dessa gama de experiência, conhecimento e trabalho de atuação na iniciativa privada, largar tudo e vir para a política. Bom, 2011 eu perdi minha avó no hospital público, né, tinha que ser transferida para o regional na época, não tinha vaga, eu também não sabia quem recorrer, eu não sabia como funcionava, qual era o processo de políticas públicas. Ali eu vi a importância da política na vida das pessoas, vi o quanto é importante jovens, assim como nós, que possamos de fato buscar esse conhecimento para agregar valor em alguma parte do município, do estado e do país como um todo. E 2018, com essa polarização política, né, de 2011 a 2018, eu comecei a estudar sobre políticas. Comecei a estudar sobre as despesas do Estado, quais são as riquezas, como que é gasto a verba pública, para onde é destinado, como que pode ser investido e quais são os problemas, as devidas problemáticas existentes não só no município como no Estado e quais são as possibilidades de soluções. E de 2011 a 2018, estudei muito sobre essa política pública. 2018, com a polarização política, onde Bolsonaro deixou de ser deputado para ser candidato a presidente, né, polarizou direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, e com isso me intensificou, né, a coragem, o interesse para que eu pudesse disputar a eleição do Estado. Naquela época, muita gente falava, mas como que tu vai ser já candidato a deputado pela primeira vez, não é conhecido politicamente, nunca se filiou a nenhum partido, e cheguei na casa do meu pai para tomar um café, falei, pai, mãe, vou ser candidato a deputado. Tu tá doido, menino? Vai mexer com política, não tenho investidor, não tenho um padrinho político, não tenho algo, não é conhecido, né, politicamente, como que de uma hora para outra você decide. Bom, acredito que Deus plantou essa semente no meu coração e aí, mesmo ao contrário, né, do pensamento de algumas pessoas muito ligadas a mim que não queria que eu entrasse na política, entrei e naquela época obtive bons resultados. Mas esse ano você vem candidato pela legenda PL, Partido Liberal, legenda essa que na última janela partidária recebeu o ingresso de 3 vereadores de mandato, né? Um, inclusive, que lidera uma igreja fortíssima na cidade, com vários membros. Este não é um desafio, você não teme mais uma vez bater na trave, você não se sente ameaçado por esses vereadores de mandato dentro do PL? Então, 2018 eu não sabia fazer a leitura do quociente eleitoral, bem como 2020, né? Nunca tive alguém me ensinando. E de lá para cá, eu busquei me aperfeiçoar dentro dessa questão. O Partido Liberal hoje, na verdade, não são 3 vereadores de mandato, são 4, né? E nesses 4 aí, eu acredito, né, diante de 22 candidatos que ali vão disputar a eleição desse partido, possam ter oportunidade de 3 vagas, né? Dentro dessas 3, eu acredito que eu tenho a oportunidade de chegar lá, mas claro, são pré-candidatos fortíssimos, mas eu tenho trabalhado muito, eu tenho intensificado esse trabalho não só na rede social, como presencialmente, né? Levando essa esperança, essa fé, levando o amor principalmente às pessoas, dialogando com cada comunidade, com cada bairro, entrando em várias casas de diversas classes, raças, cores, religiões. Então, eu sempre busquei levar para a sociedade, de uma forma geral, o meu nome como um possível, né, jovem, promissor, que de fato possa fazer com que essa esperança se torne realidade na vida de cada marabaense. Juarez, em tempos de redes sociais, é cada vez mais frequente a presença de nomes que muitas vezes se apoiam à ideologia para conquistar votos. Você apresentou aqui no teu breve currículo uma trajetória como líder social. Você acredita que esse trabalho na base, como agente comunitário, te credencia a disputar uma vaga na Câmara Municipal de Marabá este ano?
Sim, sim, eu sempre atuei nas comunidades, com as pessoas, trabalhando com o povo, discutindo, senti. Eu venho, inclusive, da zona rural, um lugar em que muitas vezes as políticas públicas não conseguem chegar da mesma forma que chegam na cidade. Então, assim, sempre tive atuação desde a juventude nesses espaços, buscando melhoria para o povo, para as pessoas, sobretudo para os jovens. Tive uma atuação muito forte no Conselho Tutelar, nos conselhos setoriais, ajudando a construir políticas públicas, sobretudo para essas pessoas. Então, assim, isso, né, nos dá uma experiência. Eu também atuei, né, como servidor da Câmara Municipal em algumas das comissões importantes daquela casa. Então, assim, você passa por lá, muitos temas importantes. E eu, aonde trabalhei, tinha a tarefa de analisar, de sugerir, né, para aquele setor. Essas políticas. Então, assim, eu me sinto preparado, uma pessoa pronta, né, e disponível, que é o que vale mais. O conhecimento você busca, você aprende na atuação, você precisa se colocar à disposição das pessoas para que você possa contribuir e mudar a vida das pessoas. Não só a sua, né, mas a vida das pessoas também, daquelas que acreditam em você. Então, assim, eu considero que é a qualidade do ser humano, a mais importante é aquela em que você busca melhorar não só a vida da sua comunidade, mas de uma cidade como um todo. E Marabá, por onde eu passei, tem atestado, né, a importância, a competência que a gente tem. Nós organizamos agora, bem recente, o processo de escolha dos conselhos tutelares que eu presidi em comissões importantes no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, no Conselho de Saúde. Então, assim, as pessoas, eu estou colocando meu nome para que as pessoas possam avaliar, e eu acredito nisso sim, e vou dedicar-me da forma que me dediquei nos outros órgãos que atuei, para que a gente possa atender a esses anseios da sociedade, que são muitos, e o povo, assim, procura cada vez mais pessoas que tenham conhecimento da realidade, mas também o conhecimento técnico, né? E a gente vê muito isso nas pessoas que estão postulando, e eu me coloco como uma dessas pessoas preparada para servir Marabá na Câmara Municipal. Muitos eleitores, Juarez, diante dessa polarização política que se estabeleceu, PT e PL, buscam fugir desse ciclo político. Você teme que você possa afastar eleitores em razão de ser um membro do Partido dos Trabalhadores? Eu sempre atuei nesse partido, desde que isso é possível, né? Desde que foi possível filiar, eu fui filiado ao Partido dos Trabalhadores, embora eu não tenha esse perfil, né? De que as pessoas às vezes atribuem a esse partido. Eu sou conhecido pelos serviços que eu prestei em Marabá, fui conselheiro tutelar muito atuante, atuei em outros espaços, então às vezes as pessoas até desconhecem a minha atuação política. As pessoas conhecem, partidária, né? As pessoas conhecem pelos espaços que eu estou. E na minha vida, eu sempre fui um cara do diálogo, da conversa, de conversar com todos os setores da sociedade. Por quê? A polarização que a gente tem em nível nacional, muitas vezes, no município, ela não se concretiza. O vereador não discute temáticas, por exemplo, que estão sendo discutidas em nível nacional. O que ele precisa é de proposições, é de fiscalizar a chegada do recurso para atender às necessidades do povo, para que tenha um poço, para que tenha uma rua, né? Então, assim, embora eu tenha um lado na política, nunca neguei, eu acredito que eu sou um cara do diálogo, e por onde eu passei as pessoas viram isso, e eu me sinto, sim, né, uma pessoa capaz de dialogar com todos os setores da sociedade para fazer um Marabá melhor. Juarez, você citou que a sua atuação se iniciou na zona rural. Você participou das atividades do Instituto Nós do Brejo, na Vila Brejo do Meio. Aquela região do Rio Preto teve uma grande perca com o falecimento tão precoce do ex-vereador Tiago Coque. Você pretende estender para além do Brejo do Meio, ocupar essa atuação política em toda a estrada do Rio Preto, que sofre bastante com questões de violências sexuais contra crianças e adolescentes ali por conta do fluxo de caminhões e muitas vulnerabilidades, e o seu trabalho como parlamentar, porque como líder social já se estende, também afetará a estrada do Rio Preto? E, inclusive, Igor, acrescentando aqui na tua pergunta, preenchendo essa lacuna deixada Sim, tanto pelo Tiago quanto pelo atual vereador e presidente da Câmara, Alessio que Stringari, que nem não vai candidato disputar a será, né? reeleição. Sim. Então, assim, tanto a minha organização, o Instituto Nós do Brejo, quanto a minha atuação, a gente saiu do Brejo do Meio e a gente se tornou referência
em Marabá. Hoje nós somos uma das organizações mais importantes desse município, atuando em vários conselhos, levando serviço em várias comunidades. Nós temos consultório de odontologia no Brejo do Meio, consultório de fisioterapia, consultório oftalmológico. Então, assim, por quê? A gente atua na zona rural e a gente sabe, como eu disse no começo da minha fala, nem sempre os serviços chegam lá. E às vezes a zona rural, primeiro acontece na zona urbana para depois você fazer na zona rural. Se você vai começar um programa, você começa onde? Na zona urbana. Depois, se o programa der certo, você estende para a zona rural. Então, assim, o Instituto do Norte do Brejo tem essa visão e eu também. Inclusive, a gente atua na região da Estrada do Rio Preto. Nós temos um anexo discutindo um trabalho na Vila Santa Fé. Nós temos uma atuação na Vila Três Poderes. Nós atuamos muito forte enquanto Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para superar as situações de exploração sexual causada pelos projetos de mineração na Vila União. Então, assim, nós já temos essa atuação. Mas o mais importante, Igor, assim, sempre que atuei, embora eu tenha um lugar de moradia, e o Brejo do Meio é o meu lugar de moradia, eu sempre procurei me colocar à disposição desse município de Marabá. O Instituto Norte do Brejo, por exemplo, nós temos um anexo na Coca-Cola, um anexo no São Félix, um anexo na Vila São José. Então, o trabalho de uma entidade que saiu da zona rural, ele também é urbano. Na Câmara Municipal, eu pretendo ser, né, um parlamentar que vai atuar no município de Marabá, que vai trazer proposições para o município de Marabá. Isso é o que eu penso. Eu fui conselheiro tutelar, lógico, a gente tem uma particularidade, um carinho pela Estrada do Rio Preto. Eu, quando fui conselheiro tutelar, o Conselho Tutelar nunca atuou tanto na Estrada do Rio Preto. Eu fiz parcerias importantes, ações, inclusive com a Polícia Rodoviária Federal naquela região que as pessoas encabularam como é que a Polícia Rodoviária Federal combatia a violência sexual naquela região. Então, assim, a zona rural tem uma importância na minha vida, mas eu serei, né, um parlamentar, se o povo assim quiser, que vai atuar no município de Marabá como um todo. E Jameson, o Juarez está apresentando aqui um longo histórico como líder comunitário. O que o Jameson apresenta de ações concretas realizadas em prol da coletividade? A ação social, ela sempre foi presente na minha vida, né, desde criança, porque sempre, de fato, gostei de ajudar o próximo e tenho como um dos mandamentos que Deus deixou aqui na terra, que é amar o próximo como a si mesmo. Acredito que a política, de fato, se concretiza dentro desse mandamento, que a política é o maior ato de você poder proporcionar bem às pessoas. Mas desde criança eu nunca imaginei de me candidatar a algum cargo público, falar sobre políticas, até porque a minha família é muito grande e eu nunca imaginei de fato assim de falar e muito menos que um dia eu iria concorrer uma vaga a algum cargo público. E 2007, salvo engano, foi a minha primeira ação social, né, grande que eu fiz aqui em Marabá, que inclusive foi no quilômetro 21 e ali na Vila PA Boa Esperança do Burgo, aonde todos os anos eu fazia, mas essa foi uma grandiosa. Eu sempre reuni empresários, amigos, familiares, voluntários, profissionais autônomos, para que pudesse fazer, cada um doar o que era possível, e a gente arrecadava muitos brinquedos no Dia das Crianças, o Natal, né, o Natal Solidário, bem como também Dia das Mães, Dia dos Pais, e levava essa ação para um polo da nossa cidade. E essa primeira ação foi assim, ficou marcada para mim, porque na época eu tinha uma média de 17, 18 anos de idade, e quando eu cheguei nessa escola, né, a diretora estava aguardando um caminhão de uma empresa lá com esses brinquedos e, de fato, assim, infelizmente, por algum motivo, esse caminhão não chegou na escola. E aí eu até fiquei com medo porque tinha tantas crianças e eu não sabia se toda aquela quantidade de brinquedos que estava no meu carro iria ser o suficiente para atender ali as crianças. Mas pedi a Deus que multiplicasse, assim como ele multiplicou os pães, multiplicou-lhe a quantidade de brinquedos, todos saíram felizes. Então, assim, de 17, 18 anos para cá, essa atuação de ação social intensificou. O Juarez citou que ele tem várias ações a partir do Brejo do Meio, né? Uhum. Se não me engano, você reside no
Bairro Cidade Jardim aqui. Eu gostaria de saber, o bairro Cidade Jardim, eu falo enquanto ex-estudante da Unifesp, a gente até está fazendo um debate sobre a Unifesp e seu futuro, né, Vinícius? Tem um problema sério de transporte, não só para os estudantes, mas para as empregadas domésticas e trabalhadores que residem em outros núcleos e têm que trabalhar naqueles condomínios. Enfim, de transporte, água, o que o Dimso já fez e o que ele pretende fazer pela população do Cidade Jardim, Delta Park e aquela região que está em franco Alville. desenvolvimento. Eu fui presidente da associação. Primeiramente, eu cheguei no bairro Cidade Jardim, eu comprei meu lote na época de novembro de 2010 e mudei para lá em 2012. Tinham poucas residências, né? E até então, 2012, eu não atuava, não militava, né, em políticas públicas, mas como citado, sempre gostei de estar presente no meio. E 2015, quando eu me tornei presidente da Associação do Bairro Cidade Jardim, a época, inclusive, foi o ano que eu protocolei na Câmara a solicitação para a construção da escola, não só da escola do bairro Cidade Jardim, inclusive eu tenho um ofício, gravei o vídeo, tem lá no meu Instagram, não só da escola, como também do transporte público, de um posto de saúde, a época, inclusive, já em 2016, né, nós tínhamos um grande problema com a coleta do lixo, inclusive, eu tinha um carro de carroceria, uma Montana, e eu saía de casa em casa recolhendo esse lixo, colocando dentro do meu carro e levando ali para o lixão na saída para Paraupebas. Então, não, Igor, não é só o transporte público, de fato, que o Cidade Jardim possui essa problemática, como em outras áreas também, né? Mas, claro, a gente não é o salvador da pátria, nós não somos Deus para chegar com a varinha de mágica e resolver o problema. A gente sabe que nós somos líderes comunitários, né? Diferencia de um vereador de mandato, e mesmo assim, você vereador de mandato, você vai estar lá para fiscalizar e legislar e não executar, e como um prefeito, né? O prefeito é quem executa, o prefeito é quem prioriza as soluções das demandas no município. Então, desde muito tempo eu já venho atuando, e claro, moro lá, meu filho, inclusive, usa do transporte público, né? De vez em quando tem a moça, nossa secretária, que precisa usar o transporte público, meu filho gosta de andar, eu acho que é um desejo de criança, né? Quando eu estudava no Plínio Pinheiro também, eu saía rodando a cidade aí nesse transporte público, mas a gente vai crescendo e as prioridades, a gente precisa de um veículo, né? De uma moto, de um carro, para se locomover melhor. Mas deixo aqui essa observação de que o transporte público precisa ser urgentemente solucionado no É nosso bairro. verdade. Pacheco, eu vou ressuscitar aqui uma matéria do portal Debate Carajás de 2018, que relata um racha num grupo chamado Direita Marabá, do qual você fazia parte naquela ocasião, em que o assessor parlamentar do vereador Pastor Ronisteu, Anderson Damasceno, e o coordenador do grupo, Max Souza, te acusam de não ter atuado durante aquela eleição contra aborto, drogas e ideologia de gênero. Eles disseram que você ficou em cima do muro, dando a entender que era simpatizante tanto de aborto, quanto das drogas, quanto da ideologia de gênero. Eu vou te perguntar aqui agora, qual é a sua posição quanto a essas pautas? Primeiro, esse racha não foi em relação ao Pacheco em si, né? É muito forte, né? Quando fala assim, um racha devido o candidato à época, né? Pacheco. Na verdade, existia um grupo que coordenava, inclusive a página da direita Marabá, e à época existia o Bruene Willis, que inclusive com certeza vai nos assistir, mandar um abraço para ele. Hoje ele está em Portugal, junto com sua família. Então, assim, naquela época, o Bruene é, quis criar uma página da Em Direita Marabá. E a Direita Marabá era do Antes, do Max e de outras pessoas. Bom, como eu era muito amigo, ainda sou muito amigo do Bruenes, né? Eles colocaram aí de alguma forma como se eu tivesse em cima do muro. Mas todo mundo sabe, não só em 2018, como antes de 2018 até 2024 e daqui para frente, continuarei com o meu posicionamento fortíssimo, né? E vale ressaltar, como o nosso amigo Juarez comentou, que nós ele é flexível, assim como eu também. Acho que política é construção, visando sempre o crescimento e o desenvolvimento melhor para a nossa sociedade. Mas a droga, claro que eu sou totalmente contra a droga, sou totalmente contra o aborto Ideologia de e a gênero. ideologia de gênero, sou totalmente contra a ideologia de gênero. A gente sabe que a ideologia de gênero
né, tanto direita quanto esquerda, cada um pensa de alguma forma, mas eu vejo que diante, né, de todos os meus conhecimentos, estudos aonde eu busquei, eu prezo pela vida. Agora, Juarez e Jimson, vocês falaram que aqui no debate que não pretende estimular essa polarização que já acontece no debate político no Brasil desde o impeachment da então presidente Dilma e se acirrou com a eleição de Jair Bolsonaro e mais agora Bolsonaro e Lula. Os partidos de vocês vão trazer em Marabá nos próximos dias, nas próximas semanas, tanto o ex-presidente expoentes, né? Jair Bolsonaro quanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria que o Juarez falasse para a nossa audiência o que o presidente Lula já trouxe de benfeitoria para o povo de Marabá e o Pacheco falasse o que o Bolsonaro já trouxe para Marabá como presidente. Eu acho importante a gente ressaltar, né, que o papel do vereador, e eu, quando digo aqui, que não pretendo fazer o debate dessas temáticas dos costumes na Câmara Municipal, porque não é papel da Câmara, não é que a gente não tenha uma posição, a gente tem enquanto pessoa, a gente tem enquanto religioso, mas você tem que atuar enquanto parlamentar na condição de parlamentar. E aí existe parâmetros legais e parâmetros daquilo que a gente pensa com relação a essas temáticas. Isso é importante, né, a gente ressaltar. O nosso governo, né, o governo do Partido dos Trabalhadores e os nossos aliados, nós sempre, né, construímos as nossas pautas a partir da realidade do povo. Então, assim, desde que nós assumimos esse governo, nós temos pensado, e aí são vários programas, sobretudo para a juventude, como o ProUni, né, como o Primeiro Emprego, como a inserção de jovens na universidade. Então, assim, são muitas conquistas que o nosso partido trouxe, né, para a sociedade, e aí como um todo, né, independente se a prefeita, se o prefeito, ele é do PL ou é do PT, as políticas precisam chegar para todo mundo. Então, aqui em Marabá, né, nós temos programas de habitação, que é um problema grave que a gente precisa discutir na Câmara Municipal. Alguns municípios têm programas municipais de habitação. Marabá, que é um município importante, com um volume muito grande de recursos, não existe um programa municipal e depende exclusivamente do governo federal. E aqui em Marabá, o nosso governo trouxe, né, uma porção de casas para as pessoas que precisavam morar. Nós tivemos a criação de uma universidade, né, regional que está instalada em Marabá, na região. Nós construímos uma ponte na parceria com a prefeitura, nós construímos uma orla na parceria com a prefeitura. Então, são vários benefícios, fora os programas na área da assistência social que eu atuo. Nós criamos a política dos CRAs, dos CREAS, né? Então, assim, é um governo que tem a dizer para o Brasil. São tantos os recursos. Nós pensamos em matar a fome do povo. Nós criamos e reformulamos um dos principais programas de transferência de renda, que as pessoas muitas vezes veem como preconceito. E aí o que você precisa entender? Tem pessoas que têm o espírito de empreender, né? E aí pensa, cria uma empresa, vai, busca e trabalhar. E tem as pessoas que são mais dependentes no sentido de entender e de ter uma iniciativa própria. E os governos, eles precisam também pensar nisso. Então, os programas como Bolsa Família ou qualquer outro de geração de renda, eles são também para dar uma condição de distribuição da riqueza para aquelas pessoas, inclusive para aquelas pessoas que muitas vezes não têm a iniciativa de compreender que a riqueza de um país ela é para todo mundo. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse partido, embora eu dialogue com pessoas de todos os partidos, assim, porque nós trouxemos muita coisa para Marabá e para o Brasil e vamos continuar trazendo mais. Nós sempre participamos da atuação na Câmara Municipal, né, com mandatos importantes para discutir também os problemas para Marabá. Agora, Jimson, eu gostaria de reforçar a pergunta, considerando que o presidente Jair Bolsonaro teve apenas 4 anos e enfrentou uma pandemia. É com você. Praticamente não 4, mas 2, né? Porque 2 anos, devido à pandemia ali, foi um momento crucial, né, para o país. E vale ressaltar aqui que Bolsonaro, ele não só trouxe melhorias para Marabá, mas para o país inteiro, né? A gente falar assim, o país ele é constituído por 5.427 municípios, o estado do Pará é constituído por 144 municípios, Marabá é a 4ª maior cidade do estado do Pará, Quinta hoje. Quinta, Canaã, Paraupebas. E dentre de 144, nós temos uma parcela muito grande, né, de contribuição do PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma da riqueza de todo o estado.
e Marabá é diferente de muitas outras cidades, não só do estado do Pará, como do Brasil. Então, claro, uma cidade muito rica e Bolsonaro não somente investiu no estado do Pará, como também contribuiu muito para a solução da área da saúde aqui no estado na época da pandemia, né, onde destinou verbas do recurso federal para criações do hospital de campanha, que foi instalado aqui em Marabá, inclusive. Claro, não era possível instalar nos 144 municípios. Então, assim, além da saúde, trazendo medicações, equipamentos, respiradores, mobilizações, caminhões, né, de logística, dentre outros pontos importantíssimos na área da saúde, também na área da educação. E foi o presidente que mais incentivou as empresas através do incentivo fiscal, trabalhando a redução das alíquotas dos impostos federais, não só estadual, porque aí o governador entraria, mas ainda assim tentou, de alguma forma, contribuir nesse ponto. Bom, são 4 anos, eu acho que se a gente falar sobre nível federal, né, sua pergunta é muito municipal aqui, regional, mas a Desestatização. desestatização, exatamente. Trava-línguas mesmo. Não, trava-língua. Então, esse pilar, né, que contribuiu muito aí com o poder público em unidade com a iniciativa privada. Mas o Bolsonaro vai estar em Marabá no dia 8. Eu gostaria que você falasse dessa programação. O seu candidato a prefeito, Tony Cunha, está encabeçando isso. Isso. No dia 8 de maio, Bolsonaro vai desembarcar no aeroporto aqui da nossa cidade às 5 horas da manhã. Estará sendo levado para possivelmente o Hotel Del Príncipe, né, ali no bairro Amapá. Às 8 horas da manhã, a concentração em frente à Van. E eu creio que a partir das 9 horas, 9h30 da manhã, nós vamos sair em carreata para Velha Marabá, e a concentração não tem definido ainda, mas eu acredito muito ali que seja em frente à antiga Câmara Municipal, e aonde nós vamos estar recebendo familiares, amigos, a comunidade, a sociedade de uma forma geral, não só de Marabá, também como outras cidades ao redor, onde muitas pessoas já vêm se comprometendo, né, a estar nesse ato aí com o Bolsonaro. E todos nós. James, como morador do Cidade Jardim, você passa todos os dias ali, próximo ao quilômetro 6, por aquilo que a gente não pode chamar de outra coisa a não ser uma gambiarra, realmente, um desvio de uma erosão que se formou na margem da rodovia Transamazônica, sentido aos residenciais. E é uma erosão que vem desde a época do governo Bolsonaro, o DENIT, a época que fez, o DENIT do Bolsonaro, que fez aquele contorno do buraco e não resolveu o problema. Além disso, toda a malha viária, dali em diante, da ABB até o Cidade Jardim, passando pelos quartéis, estava totalmente esburacada, era uma coxa de retalhos e veio ser recuperada recentemente. Como que você observa essas questões, essas deficiências, essas faltas de investimentos do governo Bolsonaro para a região de Marabá? Houve um esquecimento da nossa região? Como que você avalia Eu essa acredito que não esquecimento, né? Eu acho que é o contrário. Bolsonaro investiu muito nas rodovias do país, e a Transamazônica foi uma delas, bem como também na construção de pontes, como ali que liga Xambioá a São Geraldo do Araguaia. Mas Inclusive você... ontem Não, eu vou te cortar, porque você está pleiteando ser candidato a vereador de Marabá. A gente sabe que houve investimentos no Brasil inteiro, no Pará, inevitavelmente, mas para Marabá é o que eu te pergunto. O que o mas Bolsonaro fez para Marabá? Mas se nós analisarmos aí justamente essa gambiarra, vamos dizer assim, ali não é o problema do Bolsonaro, né? Até porque o Lula já está aí há 2 anos no mandato, e eu acredito sim que, independentemente do poder público, seja municipal, estadual, federal, ali precisa ser solucionado, né? E ali é um problema mais hoje do governo do estado, quanto também da gestão municipal, porque é um problema que está afetando muito a trafegabilidade de todos os marabaenses, principalmente quem É um mora risco, né? ali no Cidade Jardim, Delta Park, Total Vir, bairro Araguá também, que é um corte, né? As pessoas usam ali. E não só, Vinícius, ali a rodovia, bem como também o trevo do quilômetro 6. Ali já passou da hora de ter, no mínimo, um semáforo para ajudar. A minha próxima pergunta tem a ver com isso, desculpa ter te cortado, mas justamente porque tem a ver e vale para os dois. O governo do estado, o MDB, o Helder Barbalho,
apareceu recentemente em um vídeo com o deputado estadual Chamozinho anunciando ele como possível pré-candidato a prefeito de Marabá pelo MDB. Deixou no ar, né? Deixou Na no verdade, ar. não fala nada de candidatura, Isso. que é uma peça institucional. Mas ele só gravou com Igor Normando em Belém e com Foi. Chamozinho aqui, né? Enfim, Sinaliza, né? há sinais. É. Então, eu gostaria de saber de vocês como vocês avaliam a presença do governo do estado em Marabá, considerando esse total interesse em intervir nas próximas eleições para a prefeitura. Como vocês avaliam na saúde, na educação, no trevo lá que foi prometido por o governador ali no quilômetro 6 e nada, a obra ali até a Coca-Cola está parada. Começando pelo Juarez, como ele avalia o governo do estado em Marabá? O governo dialoga com a sociedade e com algumas temáticas positivamente, né? Isso é notório. Algumas questões, o governo do estado que está aí consegue, né? Tem alguns programas sociais, faz entrega, melhorou alguma estrutura na segurança pública, entregou viaturas, mas tem temáticas, e aí a minha área de atuação, que independente de pessoa ou de possível político, a gente precisa cobrar, que é a educação. Nós temos várias problemáticas relacionadas à educação, infraestrutura das escolas, infraestrutura na região que eu moro, dos pontos de apoio da Polícia Militar, né? Então, nessas temáticas, problemas relacionados à saúde, né? Que é de competência, às vezes, do governo do estado. Nós temos só agora, né, a possibilidade do governo desafogar um problema que a gente tem em Marabá muito sério, que recai e recairá sobre nós, o materno-infantil, porque a região não tem suporte. Então, assim, embora seja positivo em alguns aspectos, precisa, né, o governo olhar para outras questões. Nós temos baixos índices de aprendizado na educação estadual. Eu falo isso porque sou professor e conheço dessa área. Então, assim, são temáticas que o governo precisa talvez tratar como prioridade, assim como trata outros temas, os temas da infraestrutura. Nós temos aí pensado grandes projetos para a região, de hidrovia para Marabá, que o governo tem se dedicado a discutir isso, e às vezes problemáticas pormenores, e aí a Escola Gaspaviana, que há tempos, né, sem nenhuma justificativa, está sem construir, a Escola Geraldo Veloso com condições precárias de funcionamento, a Escola Paulo Freire, né, com condições precárias de funcionamento, a Escola Raimundo Gomes, na minha comunidade, inclusive no Brejo do Meio, uma escola que o prédio é do Estado, nunca recebeu uma reforma, então, assim, em situações difíceis com as crianças. O transporte escolar, que houve uma ruptura na parceria entre o município bancava de forma e recebia um aporte financeiro, que segundo o município é pouco, para transportar os alunos do Estado, que precisam frequentar as escolas de ensino médio. Então, assim, e nós temos recebido lá no conselho que eu atuo, inclusive, várias denúncias de pai, que crianças, sobretudo ali, Pacheco, do 21, do 16, que frequentam algumas escolas que estão desde o início das aulas sem transportes. Então, em algumas temáticas, o governo do estado precisa avançar e avançar de forma rápida, porque senão trará muito prejuízo para a sociedade, sobretudo as crianças, os adolescentes e os jovens. Jameson. Tanta problemática, né? Só tem a concordar, porque Olha lá. eu acredito que o governo do estado ele faz o arroz com feijão, né? A gente precisa de políticos que possam, de fato, trazer muito mais benefício, até porque se tratando da quinta cidade maior do estado, não que seja melhor do que outras, né? Mas eu digo economicamente, eu digo em arrecadação anual, né? população. Uma cidade banhada por um rio já é um privilégio muito grande, quanto mais banhada por dois E falta grandes água, rios né? desses. Cozampa, Aí vem a problemática, Cozampa, água amarela. Ontem mesmo, inclusive, recebi um vídeo, né, de uma escola que não era cristalina, era só a areia dentro, né? Então, assim, é o problema de água, é o problema da escola, como mencionado, Gaspar Viana, dentre outras, é também o problema da duplicação. Eu acho que passou da hora também ali de Morada Nova até a Vila Sororó, E foi precisa ser prometido o duplicado. viaduto do 6 que tu falava. Foi prometido o viaduto do 6, agora o materno, né, o novo materno Sim. infantil. Então, assim, mas por que deixar muito próximo muito próximo das eleições, né? Então, eu acho que no momento que você é eleito, ainda mais o governador, porque já é o segundo mandato, né? Eu faço parte do Instituto Esperança e Vida, no qual também quero mandar um abraço, né?
aí para todos os diretores, voluntários, todas as pessoas que Faz um trabalho são belíssimo. atendidas ali por nós, tem em média já 10, indo para 11 anos já esse instituto, Desde e a nossa 2014. maior luta é trazer para Marabá um tratamento, um hospital de tratamento oncológico. Claro que a gente agradece nesses últimos dias aí, há uns 2 meses para cá, nós recebemos 20 leitos, né, ali no hospital regional. Mas como, Igor, a gente vinha conversando aqui no início, mesmo antes da gravação, de que o estado ele possui 10, né, praticamente 10 hospitais regionais, não tem 200 leitos em cada regional, mas vamos imaginar que tenha 1.000, são 10.000 leitos disponíveis para uma população de 9.300.000 habitantes. Então, a ineficiência da saúde, não só em Marabá, no estado é muito grande. Lembrando que Marabá atende mais 16 municípios ao redor, né? São mais de 1,5 milhão de pessoas que necessitam, não 100%, mas eu acredito que 78% a 80% da população não tem um plano de saúde e precisa vir para o hospital municipal. Então, a gente precisa de um aporte, a gente precisa de investimento, a gente precisa de um olhar diferenciado, porque Marabá não atende somente a demanda da população de Marabá, mas outros municípios ao redor. Juarez, todo vereador, quando entra na Câmara, possui uma pauta que se destaca, uma pauta que ele defende durante o mandato, que é uma das mais importantes deles. Chegando ao Legislativo, a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal a partir de 2025, qual seria a principal bandeira do Juarez Oliveira como vereador? Eu sou uma pessoa eclética, no sentido de que eu sou formado em Química e as pessoas muitas vezes me perguntam, poxa, eu não sabia que tu era formado nessa área e tu atua na área da infância. Eu sou estudante de Direito, né? E assim, eu tenho conhecimento sobre várias temáticas de Marabá, já atuei e sabe isso, Vinícius, é um privilégio de ter sido conselheiro tutelar. Para mim, talvez a maior experiência que eu tive profissional foi de ser conselheiro. Por quê? Porque ele não te coloca dentro de uma área, embora a principal área de atuação seja a social. Ele te possibilita conhecer a educação, te conhecer de obra, te conhecer de saúde, conhecer da política da criança e do adolescente. Então, assim, eu me sinto uma pessoa que eu consigo fazer o debate se estiver na Câmara Municipal escolhido pelo povo, quando for possível, sobre todas as temáticas. Mas existe algo que eu me especializei, que é a política da infância e juventude. Eu vou pautar isso na Câmara Municipal, se for escolhido, né, no processo pelo povo. E assim, porque precisa muitas coisas avançar nessa área. A gente precisa de oportunidade de emprego para os jovens, para os adolescentes. A gente precisa avançar na profissionalização. A gente cobra muito dos jovens da sociedade que eles não querem nada com a vida. Mas se a gente for analisar, o nosso município tem um déficit de profissionalização muito grande. E agradecer aqui a Obra Coop, uma entidade que compõe o CMDCA, que é a única ou das poucas que trabalha a profissionalização de jovens. Essa é uma política que eu pretendo discutir no município, porque é uma responsabilidade do município também contribuir no processo de formação da juventude. Eu pretendo discutir com a sociedade de Marabá. Nós temos um déficit de quase 21 mil crianças em idade de educação infantil fora da escola. Esse é um problema seríssimo do nosso município. Eu pretendo discutir na condição de parlamentar, se for escolhido pelo povo, a problemática da educação infantil. Como é que a gente amplia isso? E eu fiz isso quando fui conselheiro tutelar. A gente mapeou. Naquela época, nós tínhamos 6 mil crianças fora da escola. Nós discutimos uma parceria com a prefeitura. A prefeitura contratou, fez convênio com as escolas particulares para que as crianças fossem absorvidas. Eu pretendo discutir isso na condição de parlamentar, se o povo me escolher. Então, assim, são várias temáticas, porque isso não agrega só o processo de educação. A educação infantil, ela é a mais importante. Se você faz uma boa educação infantil, você não tem problema nas outras etapas da educação. Mas você também contribui com as mães que precisam trabalhar, com os pais que precisam trabalhar quando você oferta educação infantil. Então, essa é uma temática importante da educação, sobretudo a social, que eu pretendo me dedicar, mas eu me sinto uma pessoa preparada para fazer qualquer debate em Marabá sobre qualquer temática, porque o Conselho Tutelar, o próprio CMDCA, me possibilitou, né, conhecer a fundo os problemas do nosso município. Nós temos uma atuação também
na área social. Eu coordeno, né, um conjunto de organizações, viu, Pacheco, que no período da pandemia, a gente, mesmo sabendo que não é o nosso papel, a gente se equiparou às ações que os governos trouxeram no município. Foram mais de 10 mil cestas básicas no período da pandemia que a gente trouxe. Foram mais de 3 mil Vale Gás que a gente levou para as pessoas, para os ribeirinhos, para as comunidades que precisavam, que estavam sofrendo. A gente montou a equipe das nossas organizações para ajudarem as pessoas a acessarem o auxílio que o governo disponibilizou, porque botou pelas tecnologias e nem todo mundo tem acesso à internet. Então, assim, são temáticas sociais que a gente precisa ampliar no debate porque melhora a vida das pessoas em Marabá. Pacheco, qual seria a tua principal bandeira na Câmara? Dentre várias, claro, a gente sempre tem aquela bandeira principal, né? Eh, De acordo com a Constituição Federal, todo cidadão tem direito, no mínimo, a 3 itens básicos: educação, saúde e segurança. E eu vejo que nós temos um básico muito precário. Com isso, claro, eu criei vários projetos, várias bandeiras de defesa, dentre elas a mais importante, sem sombra de dúvidas, é a saúde. Não tem como uma criança ir para a escola se ela está adoentada, não tem como um empresário gerar emprego, criar uma empresa, construir algo que seja voltado para outras pessoas sem a saúde. Não tem como a gente vir participar desse podcast se a gente está adoentado. Então, de fato, assim, a saúde é o principal pilar para qualquer pessoa para se sustentar. E lembrando que, como a gente já mencionou, o hospital municipal é muito pequeno para atender a nossa demanda. Para ter ideia, ali da ponte do São Félix, né, que aquele núcleo ali, São Félix, Morada Nova, Tiradentes, Residencial Tocantins, Magalhães, dentre outros, já está totalizando 100 mil habitantes e nós não temos uma UPA. Né? Ali na ponte da Cidade Nova também não tem uma UPA. Então, vejo que é prioridade que possam ter investimento, é prioridade que a Câmara de Vereadores possa, de fato, lutar por a instalação de UPA, tanto no núcleo Cidade Nova quanto no núcleo São Félix, e, claro, a ampliação também do hospital municipal. Eu acredito nem ampliação. Eu posso aqui compactuar do que o pré-candidato a prefeito Tony Cunha Um novo hospital. vem trabalhando, jogar aquele hospital no chão e construir um novo Destruir o hospital atual. que seja referência, construir um novo, Um do zero. né? Construir um do zero. E que seja referência não só em Marabá, Mas aí como teria somente um. É essa a proposta? É desativar o atual hospital municipal e construir outro. claro Ou seria uma nova estrutura Não, a nova para se somar à estrutura, atual? Não, o Tony, né, de acordo com o projeto dele, de fato é um novo, é um zero, com a cara nova, com um conceito novo, com equipamentos, com sistema de tecnologias, enfim, tudo novo, né, de fato, assim, em pleno século XXI, porque, inclusive, recentemente, minha mãe teve doente e eu levei ela lá no hospital municipal e eu fiquei muito, assim, Você, inclusive, tem decepcionado. ajudado muitas pessoas que precisam de atendimento de saúde e não tem, recorrem a ações sociais que você organiza, né? Tem Isso, a feito ação isso. social foi criada baseado nessa ineficiência de saúde aqui municipal, onde eu, juntamente com uns 55 profissionais, né, nós levamos esse sistema de saúde para as comunidades, principalmente as mais distantes. Então, sim, de fato, Vinícius, é importante da implantação de um novo hospital em Marabá, não só a construção de um novo hospital, também como, no mínimo, 2 UPAs, né, que seja ali para o núcleo São Félix, Morada Nova, e um núcleo para a Cidade Nova. Pacheco, eu vou te fazer uma pergunta antes da gente passar para a próxima etapa dessa entrevista. Você tem aparecido muito nas redes sociais, utilizado teus perfis, tanto no Instagram, no WhatsApp e outras redes, para divulgar essas ações, o teu trabalho, principalmente nesses últimos tempos. Onde estava o Pacheco durante os 4 anos que antecederam esse período pré-eleitoral? O que É, fez Jimson Pacheco? Vinícius, eu discordo de você quando você fala assim nos últimos tempos, né? Se você olhar o meu Instagram e principalmente o meu Facebook, há muitos anos, eu acredito aí com a média de uns 8 anos, 10 anos ou mais, que tem trabalhos sociais lá. E o Instagram para mim, a maior ferramenta, né, no que diz respeito à aproximação com as pessoas. Bom, quando você
se ingressa na política, aparecem muitas pessoas que são vulneráveis, né, de poder financeiro, de uma educação, Saúde, precisando de uma saúde, precisando de um assistencialismo. Inclusive, o Paulo Guedes, quando o ministro da Economia do Bolsonaro, ele comentava que era contra o assistencialismo antes de se ingressar na política. E depois ele falou que é necessário. Eu também compactuo disso, que é necessário, porque eu já cheguei em muitas casas, na hora do almoço, a família, uma mãe solteira com 5, 6 crianças, não tinha tomado café e nem sabia o que iria almoçar e já era meio-dia. Então, você Então, julga assim, que Essa Família é um bom programa. ali naquele momento eu vi a importância de usar a rede social para o bem, não para fake news, não para, como mencionado, né, principalmente nesse último tempo. Não, da eleição de 2020 para cá, eu fiquei 4 anos fazendo política pública, ou seja, visitando as pessoas, reunindo, ouvindo, dialogando, sabendo a necessidade, quais são as principais necessidades de Marabá, e hoje também me considero muito bem preparado para debater política pública de qualquer área, com qualquer pessoa, claro, não menosprezando ninguém, a gente tem muito ainda a aprender a cada dia, né, é algo novo, e eu usei a rede social sim, porque eu não tenho dinheiro para ficar, cada um é 50, é 20, é 10, é uma cesta básica, é isso e aquilo. Então, como eu sou um pré-candidato que não tem um poder aquisitivo grande, que não tem estrutura, que não tem um mandato, que nunca ocupei um cargo público no legislativo ou no executivo para que eu possa representar a sociedade, eu utilizei das minhas redes sociais para quê? Uma pessoa que tem necessidade, fazer com que aquele que tem a condição de suprir aquela necessidade possa obter conhecimento. Sem o vídeo, eu desconheço de como vai chegar essa necessidade nos ouvidos de alguém. Com isso, Vinícius, vale ressaltar aqui que um ou outro ainda critica, isso é normal, é natureza do processo, é do ser humano, mas saiba que todos, 100% dos vídeos, nós obtivemos bons resultados, a maioria, em média, é de 40 mil visualizações, tem vídeo que está indo para 90, tem outros que há mais de 100 mil visualizações, e todos os vídeos nós obtivemos excelentes resultados, porque quando você chega na casa de uma mãe, que uma mãe chora para você, que eu já cheguei naquela casa, não que eu fui lá e descobri eventualmente, mas que algum vizinho entrou em contato comigo, eu fui lá e pergunto, senhora, eu não tenho dinheiro para suprir a tua demanda no momento. Eu tenho uma rede social que eu vou usar para o bem. Você aceita gravar um vídeo comigo e fazer uma solicitação de ajuda para a sociedade marabaense? Ela falou, meu filho, o que eu tenho é isso. Fora isso, eu não tenho dinheiro, não tenho comida. E aí na geladeira é só água e luz. Tem 5, 6 crianças. A gente grava um vídeo em menos de 24 horas, ou no máximo ali um dia, 25, 26 horas. Aquela pessoa que não tinha nada no Pix tem 9 mil, 8, 9 mil reais. Teve uma mulher que, inclusive, ganhou mais de 70 cestas básicas, uma família só. Sem falar de roupas, brinquedos, calçados, sofá, geladeira, fogão, que às vezes precisa, a gente solicita também. E agradeço muito o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, por ter contribuído, me dado a oportunidade, porque eu sou pequeno. E esse pequeno também não me faz menor do que ninguém. Me faz, pelo contrário, grande no momento em que eu tenho uma rede social que eu posso utilizar para o bem. Bom, nós estamos se aproximando do tempo limite de 1 hora que nós tivemos com os vereadores de mandato e agora com os postulantes à renovação. Mas eu gostaria de fazer para os senhores 2 perguntas que vocês podem me responder de forma sucinta por conta do tempo que está se exiguindo, sobre a militarização das escolas, Juarez e Pacheco, o custo do uniforme de todos os alunos do CM Rio poderia custear de todos os 60 mil alunos de Marabá, e para você acessar essas escolas militarizadas tem que ter um processo seletivo, então não é fácil. A favor ou contra a militarização das escolas, e sobre a questão do transporte público municipal. Vocês são a favor ou contra a criação de cooperativas, ou até mesmo que o poder público assuma essa responsabilidade, tendo em vista que as empresas que são contratadas não dão conta do serviço, começando pelo Juarez, sobre esses 2 pontos? Eu sou a favor, e eu sou militante da educação, professor, e eu sou a favor do investimento em todas as escolas, independente da forma de organização dela. E o que se percebe, por exemplo, no projeto do governo das escolas militares, é que há
um investimento diferenciado nessas escolas. Você pode pegar o CM-Rio em Marabá, foi investido em infraestrutura. O CM-Rio tem um carro que nenhuma outra escola tem. Então, assim, há um investimento e há aquela sensação de que você melhorou a qualidade da educação. E aí você precisa desafiar que se as outras escolas tiverem as mesmas condições, elas também chegam àquele resultado. E eu acompanho essa questão, por exemplo, houve uma melhoria no IDEB, que é o índice que mede a qualidade da escola, do CM-Rio, mas também há escolas que não tiveram nenhuma das condições que tiveram aquela escola e que melhoraram muito mais. Então, assim, não está no modelo de escola, está na questão do investimento. Então, eu me posiciono e, assim, a gente precisa dar condições iguais para os iguais. Com relação ao transporte marabaense, Marabá é uma cidade que tem praticamente todos os modais de transportes. Esse é um privilégio nosso. E aí, mesmo assim, a gente tem dificuldade de locomoção das pessoas em Marabá. Por quê? Porque eles estão concentrados no mesmo local. Você tem o lotação, você tem o mototáxi, você tem o transporte coletivo, o ônibus, rodando no mesmo espaço. Mesma rota, né? Isso precisa ser discutido porque isso está trazendo dificuldade para todo mundo, inclusive o usuário. Há uma concentração nesses espaços e há ausência em outras, nas comunidades, sobretudo nas periferias, com relação ao transporte, na zona rural. Então, assim, o meu candidato, ou pré-candidato, né, a prefeito, está discutindo, inclusive, a gratuidade do transporte em Marabá, que é possível, né, você fazer, tem outras experiências em outros municípios, é uma questão que nós temos estudado, e assim, quando você percebe o investimento que é feito em Marabá, inclusive de incentivo para as empresas que estão operando em Marabá, isso não parece uma coisa absurda como as pessoas têm dito por aí. Nós estamos preparando esse estudo para dialogar com Marabá sobre isso, para dizer que é possível sim você ter um transporte coletivo gratuito para Marabá e ainda mais, nós estamos organizando, discutindo, porque isso não vai atrapalhar os outros modais de transporte. Inclusive, é uma sugestão minha que a pré-campanha do Disseu também discuta o incentivo para essas outras modalidades de transporte que a gente tem em Marabá. Você não pode privilegiar uma, você precisa discutir com todo mundo, porque todo mundo tem uma importância para Marabá. Então, eu me posiciono também favorável a essa discussão, e Marabá tem a ganhar muito com isso. Jameson. É muito simples o cálculo. Deu certo a escola militar em Marabá, sou favorável à implantação, inclusive, de outras novas, tá? Inclusive, isso é uma iniciativa, é uma dinâmica, é um método mais trabalhado aí pela direita, né, do governo Bolsonaro, inclusive. A gente precisa salientar a importância, né, de inclusões e de implantações de novas escolas militares em Marabá. Claro que isso aí tem um custo maior do que a escola tradicional, né, a pública, mas em parceria do governo do estado, governo federal e governo municipal, só quem tem que ganhar é a sociedade. Sobre o transporte público, há 22 anos, 23, 21 anos atrás, eu estudava no Plínio Pinheiro, ali eu usava o transporte público, até gostava de andar, a população era bem menor, mas naquela época não existia hoje a quantidade de novos bairros. Então nós falamos aí do Condomínio Totalville, Delta Park, Cidade Jardim, mas nós podemos falar também aqui do Infraero, Jardim União, Tiradentes, Bairro da Paz, Jardim do Éden, Jardim do Éden, Tocantins, Tiradentes, Magalhães, Francolândia e tantos outros, né, bairros existem de lá para cá. E o transporte público não parece que se acompanhou. engessou. Não. Eu ainda ouso dizer que, além de não acompanhar, de fato, assim, o poder público, ele não acompanha a cidade, porque a cidade ela incha, ela não está desenvolvendo. O inchaço é diferente de crescer, de desenvolver. E Marabá não é uma cidade que cresce para cima, ela cresce para os lados. Então a extensão geográfica dela é muito grande. Horizontal. Inclusive, eu tive uma reunião, né, com o vice-prefeito à época, da indicação, não indicação, mas da sugestão de inserir uma cooperativa, né, de transporte para que possa ajudar esse transporte público de Marabá.
Perfeito, Igor. Muito bom essa conversa, muito A gente positiva, queria ter mais esclarecedora. tempo para discutir outros pontos. Possivelmente no futuro, né? Quem sabe eleitos, assim Deus quiser. Quem sabe candidatos, né? Tem isso Por também. As enquanto ainda convenções vêm aí. Candidatos. Sim, sim. É isso. Obrigado. Muito bom, obrigado pela audiência. Participação e a você que nos acompanhou. Muito obrigado. Semana que vem temos mais um importante debate aqui. Vamos trazer mais uma figura política aí, agora de São João do Araguaia, não é isso? Isso mesmo. Que na semana que vem você vai acompanhar conosco aqui. Nosso forte abraço, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações e fique sempre por dentro do Cidade Atual Podcast. Até lá. Tchau.